Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Metade de Nós. Vamos lá? Mais um filme nacional que vai estrear essa semana nos cinemas, e ele aborda um tema muito interessante que eu acho que vale muito a pena a discussão, que a gente sempre conversa, que a gente tem que sempre conversar sobre isso, que é a questão do suicídio. Principalmente os familiares que perderam algum ente querido por conta do suicídio. Então eu acho que é um tema que tem que ser muito bem explorado, muito bem trabalhado para trazer isso para as pessoas, porque realmente a gente tem poucos filmes que falam sobre isso, tem bastante livros que abordam esse tema, mas filme sim, específico. Eu acho que é interessante você trazer os detalhes, trazer essa questão do luto das pessoas após perder um ente querido e como é que se desenvolve essa história. E aqui o diretor quis trazer a história de dois pais sexagenários aí que perderam um filho por conta do suicídio, um filho adulto, seu único filho, e eles vão tentar continuar a sua vida, né? E cada um aí, a gente também, o interessante é que ele mostra que cada um segue de uma forma, que não necessariamente por serem um casal, eles vão ter as mesmas atitudes, eles vão ter os mesmos sentimentos. Então, o interessante do filme é isso, porque ele mostra aí momentos, né, que eles estão sofrendo muito, que eles estão tentando entender o que está acontecendo e que cada um vai tomar a dor de uma forma, cada um vai agir de uma forma diferente. Francisca e Carlos perdem o único filho por suicídio. Enquanto a mãe, assombrada pela culpa, se dedica a desvendar o enigma do suicídio, o pai se aliena na vida do filho, morto, e se muda para a casa dele. Esse filme ele é baseado numa experiência do próprio diretor. Em 2014, ele começou a fazer essa história, começou a planejar para trazer ela para o cinema. Ele perdeu a sua irmã por conta do suicídio. E ele quis trazer essa história porque ele falou que é importante falar de como os pais conseguem lidar, como é que é a vida dos pais quando eles perdem um filho. E aí ele trouxe um pouquinho da experiência dos seus pais e da sua própria experiência. A minha irmã se suicidou em 2007 e eu quis falar sobre isso, sobre como lidei com essa perda e sobre quão doloroso foi esse processo. Decidi falar por meio de um casal sexagenário, uma mãe e um pai que representam tantos outros, inclusive os meus, nessa longa caminhada de luto. Na minha opinião, como psicóloga, como pessoa, eu acho que o suicídio tem que ser muito bem falado, muito bem explorado, e ser falado sim, porque eu acho que a gente está numa era muito complicada. Muitos dos nossos jovens não conseguem lidar com alguns tipos de situações impostas pela vida, a questão da rejeição, término de relacionamento, o emprego, ser demitido de um emprego, não passar no vestibular, entre outras coisas. E isso é uma coisa muito complicada, a gente está vendo aí questões de mortes o tempo todo, né? De crianças assassinando os pais, ou a própria questão do suicídio. Então é uma coisa que sim tem que ser falada, tem que ser explorada, verbalizada, e o quanto é importante ouvir essas crianças, esses jovens, e o quanto é importante ouvir seus familiares. E o filme, né, eu acho assim que é muito interessante, é muito positivo trazer uma história dessa para o cinema. Eu acho que deveriam ter mais filmes sobre isso. E o diretor quis contar um pouco dessa história, né, que ele passou por isso, e ele quis trazer essa história de um casal que perdeu seu filho adulto, e eles tentam continuar a vida após esse luto, após a morte do seu filho, e mostrando o quanto é interessante que cada pessoa vai agir de uma forma mediante ao luto, mediante a dor, que nem sempre as pessoas são iguais. Então aqui a gente vê o caso da mãe, que ela vai querer correr atrás do médico que atendia o filho dela para tentar entender o que aconteceu, e o pai que simplesmente se entrega e resolve viver a vida do seu filho. Então aqui para mim o que passou foi que ele tentou ser o seu filho. Então ele mudou para a casa dele, começou a usar as roupas dele, começou a se relacionar com as pessoas do círculo dele.
E isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque eu acho que o filme, ele perdeu o foco dele, porque na verdade eu acho que aqui teria que ter explorado mais um pouco da relação do casal e não ter explorado em separado, como foi feito. Então, assim, ficou mostrando um tempo a mãe, um tempo o pai. E essa questão do pai ter mudado totalmente por conta dessa relação que aconteceu com seu filho. Então, tem umas cenas até um pouco estranhas, que o pai, ele é um cara de 60 e poucos anos, e ele numa ravezinha, numa balada jovem, porque ele vai sair com um amiguinho ou então namorado do seu filho. E ele acaba se relacionando com esse cara. Então, ele meio que, ao meu ver, ele quis viver a vida do filho dele. E ele resolve abraçar essa vida e seguir em frente com ela. Então, assim, quem é a mais prejudicada aqui na história? A mãe, que perdeu o filho e acabou perdendo o marido também. Então, eu acho que o filme pecou um pouco por conta disso, porque eu acho que ele perdeu o foco. E a questão de algumas cenas, assim, que foram pouco exploradas e uns cortes muito abruptos. Então, tem momentos que a gente tá ali na situação da mãe stalkeando o médico que atendeu o filho dela para tentar entender o que aconteceu, aí já pula para a história do pai que está vivendo a vida do filho e não é bem explorado todos os momentos, então é uma coisa muito jogada, né? O menino suicidou, tá aqui, toma, vamos continuar e vamos tentar fazer o que dá para ser feito aí. Então, eu acho que poderia ter explorado, na verdade, um pouco da história dele para mostrar, né, o sofrimento desse jovem que acabou tirando a própria vida. O que estava acontecendo com ele, né? Por que ele estava sofrendo? O que aconteceu? Então, eu acho que deveria ter sido, sim, falado sobre isso e não só sobre os pais, né? Então, ter deixado a história do suicídio de lado e tentou trazer essa coisa, né, da diferença da forma diferente que cada um age perante o luto. Mas eu achei que foi pouquíssimo explorado. É um filme que às vezes incomoda, por ter cenas, e que eu falei, muito assim, apressadas. E um final, aquele final que a gente odeia, né? Que é aquele final aberto. Denise Weinberg, que vive a Francisca, que é a mãe, e o Kaká Amaral, que faz o pai. Eles são excelentes em cena, realmente aqui eles trazem toda a dor e sofrimento dos pais enlutados, principalmente o Kaká. Eu acho que ele conseguiu, em algumas cenas, ele conseguiu trazer essa dor de uma forma muito intensa pra gente. Tem uma cena do chuveiro que é bem assim, bem triste, e eu acho que os dois conseguiram sim trazer empatia, carisma, mas o problema sim é aqui em questão do filme é o roteiro. E o filme chegou até a ganhar algumas premiações, e é aquele tipo de filme que eu falo, né, que vai agradar uns e outros não vão gostar. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 4. Esse longa, ele traz, como eu falei, né, uma premissa muito interessante, um tema que deveria ser discutido sim, em músicas, em filmes, em séries, porque é um tema muito interessante, mas eu senti muita falta aqui de explorarem a história do jovem que faleceu, que tirou a própria vida. Tinha que ter sido explicado um pouco, ter mostrado os seus momentos com seus familiares, porque aqui só foi assim, inserido que o personagem faleceu, que o personagem se suicidou, e os pais estão ali enlutados, tentando descobrir e seguir a própria vida. Então eu acho que faltou explorar um pouco da história do menino que tirou a própria vida, porque eu acho que daria mais interesse para o filme e daria um ar mais digno, daria mais veracidade para o filme, porque a gente também quer entender isso, né, o que aconteceu. Não ser apenas jogado no filme, aconteceu e pronto, segue a vida. Não, a gente quer entender, né, principalmente porque os pais estão ali, passando por dificuldades, estão enlutados, estão sofrendo muito. Então seria interessante se a gente pudesse entender um pouco da história dele, né? Saber como era a vida dele com os pais. E simplesmente mostrou apenas algumas fotos, alguns vídeos dele quando criança. Então foi um filme assim que não me agradou nesse aspecto. É um filme muito corrido, é um filme que traz algumas coisas desnecessárias e outras que poderiam ter sido exploradas e faltou outras cenas. Então eu achei que esse desenvolvimento não foi legal e acaba que ele não traz o que ele queria, né? Ele não cumpre com o que foi prometido, que é a questão de trazer uma história sobre um casal que está enlutado tentando seguir a vida.
Então eu acho que faltou muita coisa para ser explorada, para ser melhorada ali, para o filme dar aquele up, para a gente poder se emocionar, porque eu acho que é uma história muito complicada. Eu achei que eu fosse me emocionar muito com esse filme, mas eu não me emocionei hora nenhuma. Justamente pelo filme ser muito raso, ser muito confuso. A Metade de Nós estreia dia 30 de maio nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você vai assistir A Metade de Nós ou já assistiu, comenta aqui embaixo. E até a próxima!